Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá. Hoje eu queria falar sobre uma curiosidade, né, uma teoria, alguma coisa que me deixou muito pensativo sobre esses últimos capítulos, que foi, por exemplo, o fato do Loki, né, bom, ter dado a fruta do deus da guerra. Então, esse deus da guerra, ele é um completo mistério, né? Mas eu já vi algumas teorias por aí que apontam que, por exemplo, Elbaf pode ser o nome dessa divindade, né? Tem toda aquela coisa lá de quando o Dory e o Brog apareceram lá em Little Garden, onde eles falam, né, que uma disputa entre os gigantes tem que ser uma disputa, a luta, não sei o que, justa, e que Elbaf vai escolher o vencedor, né? E agora aparece esse deus da guerra, né? Muita gente já foi falado no mangá sobre o nome da ilha também, relacionado a Warland, né? A Terra das Guerras. Então provavelmente o nome desse deus aí pode ser Elbaf. E aí depois a ilha acabou assumindo esse nome para ela, né? E o Loki agora herda a fruta, né? E provavelmente deve ter herdado alguma coisa da vontade desse deus também, né? A teoria da, né? A questão da vontade herdada, que é muito falada. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aqueles olhos dele, né? Não tô dizendo que ele é uma reencarnação do deus, não acho que é isso. Mas eu não gostaria que fosse, inclusive, assim como não gosto da ideia do Luffy ser a reencarnação do Joy Boy. Pra mim é muito mais legal se for pessoas diferentes, né? Então, o, o Loki, ele herdou, né, alguma coisa desse deus, que é o que trouxe certa compatibilidade entre ele e a fruta, né? E fez o Ratatoski aceitar, né? Não gosto da ideia de ser a mesma pessoa, de ser uma reencarnação, mas gosto da ideia de ser compatível, né? Por algum motivo ele é compatível. Vontade herdada, né? A herança do, daquela divindade. Assim como o Luffy herdou a vontade herdada de Joy Boy, né? Que, por sua vez, já tinha herdado do Nika, né? E aí o Luffy herda tudo junto, né? Junto com a fruta do Nika, ele já herda a vontade do Joy Boy e segue o caminho. Então, o Loki provavelmente é a mesma coisa. Aquele dragão que aparece no mural, aquele de cabeça para baixo, cuspindo fogo, provavelmente é o Nidhogg, né? Tem boas teorias de que aquele é o Nidhogg. Então, ele podia estar lutando junto com o Nika, né? E aí, com o passar das eras, a gente vê, né, que cada um se transformou numa fruta, né? Cada um se transformou numa fruta. Aquele dragão, ele, bom, era o deus da guerra, né? Podia se transformar em dragão para lutar. E aí ele se tornou a fruta do Nidhogg, né? Que está sempre acompanhada pelo martelo, né? O martelo Ragnir, que era o martelo daquela divindade, que eu gosto de acreditar que o nome é Elbaf. E aí, junto com tudo isso, né? O Ratatoski, que é tipo um guardião da fruta. E aí ele passou a alma dele, né? O espírito dele, para dentro do martelo. Assim como, provavelmente, né?
a divindade da guerra, Elbaf, passou a sua alma para dentro da fruta, né? Ou foi colocado dentro da fruta, né? Eu também gosto de acreditar que não foi bem uma escolha, né? Talvez ele tenha sido obrigado, talvez o Imu tenha traído todo mundo e aí usou o poder aquele demônio primordial lá, aquele que está segurando o sol, talvez tenha usado aquele poder daquela divindade, ou sei lá se é uma divindade, se é um demônio mesmo, para poder forçar todas as outras divindades ali a se transformar em fruta. Todas as outras grandes criaturas ali a se transformar em fruta. Eu gosto de acreditar que o primeiro mundo ele era um mundo de divindades, né? Podia até ter ser humano ali no meio, mas a maioria era divindades, era quando os deuses andavam no mundo. E aí teve algum problema, alguma coisa, e o Imu, que era um humano, conseguiu passar a perna em todo mundo ali, tomou o poder daquele demônio primordial lá pra ele, e por isso que ele é imortal. Ou às vezes não tomou, às vezes foi o próprio demônio que entrou no corpo dele. E hoje não tem mais o ser humano, tem só o demônio que habita dentro do corpo, que era de Munerona, por exemplo, né? Eu acredito que pode ser isso também. É um pouco confuso isso, porque aí tem a questão de primeiro mundo, segundo mundo, né? O primeiro mundo sendo habitado só por divindades é interessante, mas dá uma quebrada nessa teoria, né? Teria que ver como que, né? Será que Imu é o demônio da fruta e o demônio do moral dentro de um corpo humano? E aí no segundo mundo ele já era, né? Já era esse demônio dentro do corpo de um humano. Aí no primeiro mundo o demônio conseguiu se safar da luta com o Joy Boy e todo mundo e obrigou todo mundo a se esconder, se transformar em fruta. No segundo mundo, ele, ele acabou traindo o Joy Boy, né? Uma coalizão ali dos 20 reis contra o reino antigo. Aí os 20 reis lutaram contra o Joy Boy e no final o Imu traiu todo mundo, né? Mas na verdade já não era o Imu, na verdade já era esse demônio no corpo do Imu. E que tinha, vamos dizer assim, tomado o poder, o controle do corpo do Imu. E aí ele, que arquitetou tudo, ele traiu os outros 19 reis e se colocou lá como o criador desse mundo, o principal ali. Deixou eles governando ali Maijou durante um tempo, mas todo mundo era meio que marionete dele. Joy Boy foi derrotado, apagaram o reino. Também tem outras boas teorias sobre como que isso aconteceu, mas depois eu vou falar mais disso em outro vídeo. Mas o importante que eu queria falar aqui acabou virando uma mistura danada, mas o Loki, ele é a vontade herdada do deus que deu o nome de Elbaf, o deus da guerra, né? E esse deus lutou contra Nika. E agora os dois meio que estão destinados a colaborar para derrotar Imu, né? Acho que funciona, é uma teoria que funciona, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.